paz seja a todos. Amém. Eu estava ali na oração e me emocionei porque eu não converso muito falando sobre nada de louvores aqui, né? Tudo a gente trabalha, conversa, essas coisas só. E logo o primeiro louvor é a confirmação da palavra. Então eu só tenho que louvar a Deus, agradecer a Ele, que o Espírito Santo tem testificado, né? Conosco, o que Ele quer que nós falemos. E eu já quero que os irmãos poderem sentar, o primeiro versículo, tá bom? Que está em Lucas, separei aqui, Lucas 18. Eu vou ler do 6, né? Vou ler do 6 até o 8. Amém? E diz assim: ouvi o que diz o injusto juiz, que Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clama a eles de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Amém, irmãos? Amém. E o louvor foi entoado nesta manhã, o primeiro, se os irmãos perceberam, o que estava ressaltando? Fé na terra. E haverá fé na terra? Hoje como o pastor já falou, que é um culto de ação de graça, mas Deus me direcionou para falar de fé. Porque nesta vida, irmãos, não só apenas pelas bênçãos materiais nós precisamos ter fé, mas pelo que está acontecendo. Então o que eu vou ler aqui, todo mundo já conhece. Mas por que nós precisamos estar sempre lendo e relendo? Porque a palavra do Senhor fala que tem que meditar na palavra dele, era como? Como que tem que meditar na palavra do Senhor? O pastor já respondeu, dia e noite. Ah, mas eu já li isso. É dia e noite. Ah, mas eu já conheço essa passagem. É durante o dia e durante a noite. Nós não podemos deixar de meditar na palavra do Senhor. Então eu gostaria, eu não vou mexer muito na minha Bíblia, eu gosto de ler com os irmãos lá para ficar diferente do que eu vou ler aqui. E para nós lermos mais um pouco para meditar sobre a fé, muitos aqui já conhecem essa passagem, mas nós vamos ler, até a gente gravar na memória e no coração, irmãos. Somente no coração. Porque tem pessoas que conhecem a Bíblia, mas não vivem ela. Só lê, mas não vive. Não conhece o Deus da Bíblia. Que está lá em Hebreus 11. Uma passagem muito conhecida, mas é para nossa meditação sobre a fé. Porque nós precisamos meditar nessa fé todos os dias. Porque os irmãos têm visto o que tem acontecido no mundo. E Jesus está dizendo nessa passagem aqui da parábola da viúva persistente, é sobre isso. E quando ele vier, haverá fé na terra? Ou a gente vai estar distraído com outras coisas? Ou a gente vai estar, como diz a pastora Claudete, recebendo a palavra da Bíblia, mas na hora do sofrimento, entrar em desespero. Porque desespero, irmãos, é não ter esperança. Às vezes a gente acha que desespero é só uma palavra. Não, desespero é você não ter esperança. Então, o que adiantou nós termos lido a palavra do Senhor, compreendido o que Ele queria nos falar para a gente ter fé, e a gente se desespera, a gente perde a esperança. Porque a esperança, irmãos, não é a última que morre, ela tem que estar sempre viva dentro de nós. A esperança, que é a última que morre, é para quem está no mundo, que não tem em quem confiar, não tem fé, não confia em ninguém. Às vezes confia, mas em pessoas erradas, em governos, em salários, em posições, e depois você vê que aquela pessoa percebeu que aquilo não era nada. Foi tudo esterco, como diz o Paulo. Amém? Não achar Hebreus 1. Isso, perdão, Hebreus 11, perdão. Eu falei errado. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Amém? Vamos ficar nesse versículo para a nossa meditação para começar. É difícil, né, irmãos, a gente ter fé em algo que a gente não vê. É difícil você saber que algo vai acontecer, mas você não tem a certeza porque você não viu.
E Jesus fala para Tomé, incrédulo, que nós seríamos mais fé do que ele teve. Ele precisou de ver para crer que era Jesus que tinha ressuscitado. E nós não vemos Jesus, nós não caminhamos com Jesus, mas a gente precisa ter essa fé que ele virá nos buscar. Os irmãos têm acompanhado as tribulações que estão nessa terra. Esses dias eu falei com uma pessoa, por causa da guerra, não, está tudo bem, está tudo bem. A guerra é bíblica, eu não estou preocupado com a guerra, não estou preocupado. Mas o presidente vai entrar em guerra, está tudo bem, é bíblico. É bíblico que teremos guerra, rumores de guerra. Pai contra filho, filho contra pai. Todos os pastores aqui, os irmãos sabem. Gêmeos contra nora, nora contra gêmeos. O Rony viu esses dias um rapaz que ele conhecia lá, o filho matou com a joguinho de vinho, viciado no joguinho. Então, não só matou, ele matou e enterrou, escondeu o corpo e nunca ninguém achou. A frieza da maldade. Então isso é bíblico. A gente não pode cair em desespero. Se Jesus está falando que a gente precisa ter essa fé, ele é o primeiro fundamento das coisas que a gente não espera, mas que a gente vê, crê, a gente precisa confiar no Senhor, irmãos. Alguns irmãos aqui participaram do estudo, outros não. Muitos aqui já sabem, talvez outros esqueceram. Mas o pastor está nos ensinando sobre as 7 trombetas. E quando a gente fala em arrebatamento, na nossa mente, né, pastora, a gente não vai, antes de chegar as trombetas, seremos, levados. Mas o pastor tem nos ensinado, irmãos, vocês precisam poder participar para vocês saberem o que pode vir a acontecer. Muitos dizem que nós seremos a geração do arrebatamento. Vocês, os irmãos, já têm ouvido falar isso? Que nós seremos a geração? Eu não sei, Deus sabe. Que a gente pode estar aqui, velhinho, como Simão, esperando Jesus nascer. Nós podemos estar aqui velhinho também, esperando o arrebatamento, nós não sabemos. Mas, o que nós temos aprendido, irmãos, que as coisas ruins vão acontecer. Vão acontecer. E o pastor lendo, nos ensinando, as 2 passagens que ele nos ensinou, que Paulo fala, ao soar da última trombeta. E como o pastor falou, são 7. Nessas 6, irmãos, nós poderemos estar aqui. Vocês têm uma ideia do que é uma parte do céu caindo? Já pensou? E você sabe que está tudo bem, o pessoal gritando, apavorado, e você está lá, está tudo bem, Jesus vai me buscar, está tudo bem. E depois vinha o segundo trombeta, vinha aqueles bichos medonhos para atormentar os homens. Não é? Isso vai ser os homens. E você tem que estar crendo que o selo da promessa está com você e você não vai ser atingido. Você vê tanta gente gritando do seu lado, tanta gente sofrendo, e você crendo que Jesus está com você. Como as pragas teve no Egito, e o povo de Deus foi protegido. E você não entrar em desespero. E pior, irmãos, ver a sua família ser atingida porque não aceitaram o selo da promessa, não aceitaram Jesus. Eu já tenho que ter fé para passar por isso, irmãos. Nós vamos ter fé para passar por isso. Muitos estão dizendo já que já fechou o canal, O Rony acompanha mais do que eu. Que já fechou o canal, que o gás vai aumentar, isso, aquilo. Não sei, irmãos. Mas vocês creem que Deus vai cuidar de vocês? Eu creio que Deus vai cuidar de vocês. Isso é a fé. Isso é a fé. Tudo está desabando e você crê que não vai atingir você da forma de você passar necessidade. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta, irmãos. Os filhos de leãozinhos passam fome. Leão não é bicho, deixa seu filho passar fome, não. Ele tiver que enfrentar uma manada de bicho para pegar um bicho para o filho dele, ele enfrenta. Se ele está dizendo que os filhos de leãozinhos podem passar fome e a gente não, nós precisamos crer. Então essa palavra de fé é para nos fortificar nesta manhã. É para nos fortificar. Porque a palavra do Senhor fala que vai nos guardar. Quem lembra aqui que no começo do ano eu li com os irmãos o Salmo 91? É o 91, irmãos. Para esse ano é o 91. 10.000 pode ser que caia na nossa direita, na nossa esquerda, não saberemos como será o nosso ano. Nós temos que crer que Jesus vai nos manter de pé. Alguns irmãos aqui não vai se lembrar, mas faz muito tempo
tempo mesmo, alguns anos. E teve uma crise, não sei o que aconteceu, que o feijão foi lá nas alturas, de R$3 foi para 10, assim, ó. Irmãos, eu não comprei um quilo de feijão. Eu não comprei. Uma semana antes eu tinha ganhado da minha patroa 4 quilos, quando terminou aquele sufoco todo, o feijão abaixou, o meu feijão estava lá no armário ainda. Vocês creem nisso, irmãos? Amém. Vocês creem que minha filha estudou 3 anos e iam pagando a faculdade, e a gente nos alimentando, eu não jamais recebia a pensão, e a gente recebia cesta básica todo mês? Vocês creem nisso? 3 anos recebendo cesta básica, sem faltar nenhum mês, irmãos. Amém. Isso é provisão de Deus. Glória. Isso é provisão de Deus. Nós temos testemunho do pastor Ricardo, que ficou 2 anos, pastor desempregado, 2 anos desempregado, com família, irmão. Não morava sozinho, não, morava a esposa e ele não passou necessidade. Nós precisamos crer, irmãos, crer. Não fique desesperado por causa da guerra, irmãos. É bíblico, é bíblico. Tem que acontecer. Se não acontecer, a Bíblia é mentira. Então tem que acontecer. Deixa a guerra. Não se preocupe se o seu presidente vai colocar vocês lá na frente de batalha. Não se preocupa. Deus guarda os seus. E Deus tem guardado. Eu creio que ninguém aqui pode falar que tenha passado fome ou necessidade. Porque Deus tem guardado. O pão de cada dia, o nosso necessário tem tido lá. E muitos aqui têm tido para dar e não tomar emprestado. Isso aqui, irmãos, é a vontade de Deus. Veio a pandemia, todo mundo entrou em desespero, todo mundo parecia que ia morrer. Não, irmãos, Deus recolheu o que Ele quis. Mas na casa de ninguém que faltou o pão de cada dia. Muitos não pôde trabalhar. Eu mesmo que trabalhei pouco, mas eu tinha uma patroa que me pagava todo o meu dia, ela me pagava sem eu pisar na casa dela. Que é isso, irmãos? É Deus. Não deixei de pagar um mês de aluguel. Minha patroa falou: Marisa, se você, a dona Carla, comigo e com a outra inquilina, se vocês não puderem pagar só a metade, pague só a metade. Mas eu falei: não, graças a Deus o meu salário não abaixou, vou pagar o salário, a coisa inteira, o aluguel inteiro. Não me aproveitei da bondade daquela mulher, porque o meu Deus estava me abençoando. Então nós temos, irmãos, que confiar no Senhor. A fé é isso aí. É a fé você saber que está vindo uma onda e você crê que você não vai morrer nela. Ela pode vir sobre nós, porque a chuva vem sobre os justos e os injustos. A casa que estava firmada na areia e na pedra, na rocha. O vento veio para as 2 casas ou não veio, irmãos? O vento não bateu nas 2 casas? Mas qual que caiu? Areia. Então que a nossa fé não esteja nessa areia. Não esteja em pessoas, em trabalho, em placa, em governo. Não, irmão. A nossa fé tem que estar em Cristo. Nós precisamos confiar sempre que a nossa fé está em Cristo. E em Hebreus 11:6, um pouco mais para frente, Deus fala que é impossível agradar a Deus quando tivermos fé. Então, a importância da nossa fé, além de você crer no meio do caos, é você saber que você não agrada a Deus se você não tem fé. Se Deus falar para você ir e você não ter fé para ir, que alegria que vai ter em nós? Que alegria! Irmãos, tudo que formos fazer, vamos colocar Deus na frente. Tudo, tudo. Se Ele falar vai, pode ir. Agora, em Tiago fala que se você pedir, mas com dúvida, com sombra de dúvida, não vai. Nós precisamos ter fé. Que essa fé que agrada a Deus. Aqui todo mundo aqui é pai e é mãe. Eu não acredito que se um filho te pedir algo, ou falar algo com você, e você falar, vou fazer, vou te dar, e ele olhar para cá, sei não, eu acho que você não tem condições para isso não. Qual pai que vai querer ouvir uma coisa dessa? Como um pai e uma mãe vai sentir, sabendo que ele pode dar e o filho duvida, achando que é muita coisa para esse pai dar. Irmãos, para Deus nada é impossível. Nós servimos ao Deus do impossível, o Deus de milagre, o Deus que faz coisas que a gente nem imagina que Ele poderia fazer. Ele vai lá e faz. Nós vamos continuar.
continuar meditando na palavra do Senhor. Vamos ler 2 Coríntios 5, do 1 ao 7. Vamos acompanhar tudo que o Paulo tem nos ensinado, porque vai vir muitas coisas sobre nossas vidas. Nem todo ano, irmãos, é ano de vitória, não. Nem todo ano é ano de ficar na... tem ano que é luta, tem ano que é prova. Mas ninguém vai ser aprovado se não passar pela prova. Ninguém vai ser aprovado. Nós precisamos passar por prova para saber a quem nós servimos, quem nós cremos, dar testemunho dessa grandeza do Senhor. Porque um crente, como já foi dito aqui várias vezes, não pode chegar aqui, irmãos, abatido. Você vem para a casa do Senhor sofrendo, morrendo, se arrastando e murmurando. Nossa, minha semana, eu não consegui nada, eu não fiz nada, eu quase morri. Ué, você não recebeu nenhum livramento? Deus não te ajudou nenhum dia da semana? Foi tão ruim assim, então o que você veio fazer aqui? Aí eu vim porque tem que vir. Então, como o pastor falou, a gente não tem que agradecer. Irmão, só da gente levantar, a gente já tem que agradecer. Porque, como é dito aqui, muita gente deita e não se levanta. E, infelizmente, esses que deitaram e não se levantaram, não foram para o céu. Não reconheceu Jesus. E nós sabemos qual o fim dessa pessoa. Então, só a gente levantar e ter a oportunidade de nos consertar com Deus, nos consertar com nossos irmãos, isso já é milagre. Já é milagre. Vamos lá? E vamos ler do 1 ao 7 que diz assim: porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas, não feita por mãos, eterna no céu. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é o céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que a mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Amém, irmãos? Esse momento que nós vivemos aqui, irmãos, é passageiro. Paulo nos exorta a não se apegar nesse tabernáculo, nesse corpo. Enquanto você está nesse corpo, você está longe do Senhor. Irmãos, é difícil você estar ligado o tempo todo no Espírito. Nós temos que sair para trabalhar, nós encontramos pessoas na rua mal criadas com a gente, você se ira naquele momento. O celular, então, não se fala, né? É o roubador de tempo. De tanta coisa que tem para mostrar que nem tudo dá para se aproveitar. Tudo me é lícito e tudo me convém. Então, o que nós temos nesse corpo, nós estamos afastados do Senhor. Mas a nossa terra não é aqui. A nossa casa não é aqui. Nós não podemos nos apegar com nada que está nesse mundo, irmãos. Deus nos dá porque Ele quer que a gente viva bem enquanto nós estivermos aqui. Porque Deus é misericordioso. Ele não quer que os senhores passem necessidade, durmam no frio, passe qualquer tipo de dificuldade. Porque Ele puder, Ele vai nos abençoar. Mas não é aqui. Não é aqui. E como Deus vai explicando tudo que eu ia falar, qual foi o hino da harpa que cantaram aqui? Os irmãos se lembram? Passarinhos e belas flores querem me cantar. Querem cantar. A ponto de pessoas achar que não querem ir para o céu. Já ouviu alguém falar isso? Não, Deus, não quero ir para o céu não, aqui que é bom. Eu quero ficar aqui. Lá no céu vai ser muito chato, tudo branco, só anjo para lá e para cá, né? Musiquinha boba, não vai ter uma bebida, não vai ter um samba, um pagode, um forró. Não, eu não quero ir para o céu não. Irmãos do céu. Olha que a pessoa está pegada com a coisa que ela não tem ideia do que vai ser. Porque o diabo dá tudo bonito.
tudo bonito, tudo bonito. Como eu disse lá na casa do irmão Roberto, agora tem a IA, né? Vou deixar mais bonita ainda, inteligência artificial. Tudo que você quer, ela põe lá, ela desenha na sua foto, põe, tira, deixa você feia, bonita, faz tudo por você. Coisa mais linda, né? Não tem nada de lindo. Porque se eu estou aqui, nessa igreja aqui, com esses dois abençoados aqui, e eu estou na igreja bela, maravilhosa, cheia de cadeira, eles vão tudo cheio de gravata, isso é uma mentira, irmãos. E quem é o pai da mentira? Então, o inimigo quer que a gente comece a entrar na fantasia, belas flores, belos pássaros, né? Nos encantando, as coisas desse mundo para nos encantar, para nos iludir. Vai chegar um momento que o que é falso já não faz problema, mas você está acostumado com coisa falsa, está acostumado com mentira, e nada mais vai te enganar a ponto de você achar que não, é normal. Não é normal, irmãos. Tudo que é mentira não é normal. Tudo que é falso não é normal. Se nós pararmos para analisar, tudo que vem aí é para nos encantar. Você vê as coisas aí, só está modificando, né? Está mais moderno. É para o bem? Eu não sei. Eu não sei se é para o bem. Não sei se é para o bem. Eu conheci Jesus há pouco tempo, irmãos. Muito pouco tempo mesmo. O vivo de muitos temos aqui que nasceu na casa de Deus, outros que já têm 20, 30 anos. E o que nos fala, irmãos, desse tempos atrás, que era diferente. As pessoas se preocupavam mais com a casa do Senhor. As pessoas oravam mais, buscavam mais. Como a nossa irmã Cristina ali me disse uma vez, que antes, uma pessoa subia aqui no altar para pregar, era horas de oração. Não subia de qualquer jeito. Saía da sua casa, não depois de ver um filme de terror, e vinha para a casa do Senhor, não. As pessoas tinham mais reverência. Então, eu não sei se a modernidade está sendo tudo bem. Eu não sei mesmo. O que está nos acrescentando? Tudo isso que está acontecendo aí vai nos ajudar a chegar no céu? Eu não sei. Porque o Senhor fala que a gente tem que buscar Ele. Paulo fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Jesus, ele, antes de partir, ele orou por nós, irmãos. Acho linda aquela oração. Eu gosto e o Cristo também já comentou que gosta. Jesus orou por nós. Não para que não nos tirasse do mundo, mas que nos ajudasse a viver nesse mundo. Até chegar aquele grande dia de nos resgatar desse lugar. Então o Senhor sabia que a gente ia passar por tudo isso que nós estamos passando. Então, irmãos, a gente não pode se apegar às tecnologias dessa maneira. O celular é importante e precisa. Quem precisa se comunicar, precisa, irmão. Você precisa de um GPS, você precisa falar com alguém, você precisa pesquisar um versículo na Bíblia, você precisa pesquisar uma receita, precisa, fazer um trabalho de escola, precisa. Mas você não tem necessidade de passar 2 horas passando vídeo. Não tem necessidade. Você não tem necessidade de passar 2 horas em jogo. Tem jogo que está levando pessoas a perder dinheiro. A pessoas a viciar de passar a noite inteira acordada no celular, no computador, no tablet. Sem sono? Não, está lá jogando. Está jogando. Agora pede essa pessoa para ficar orando. Começou a jogar 10 horas da noite. Pede para orar até as 4 da manhã, se ele ora. Pede para ele ler uma Bíblia, pelo menos 2 páginas. Assim que for começar, ele vai cair no sono e vai dormir. Mas a ciência mostra que o que a gente vê, ela ativa a nossa mente, você tira o seu sono, você vai vendo, quando você vê já passou horas. Eu já disse aqui, uma vez, irmãos, o Rony sempre mexe no celular dele. Uma vez, eu resolvi pegar meu celular para ficar do lado dele, eu estava naquela casa aqui nessa feira ainda, para ver os vídeos, irmãos, deu 1 hora da manhã. Eu falei, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. 1 hora da manhã eu no celular, mas não fico até 1 hora da manhã orando. Naquele dia foi basta. Eu falei, não, nunca mais. Não vou perder meu tempo com o celular, não, porque isso é roubador de tempo.
Então é isso que quer nos iludir, nos fantasiar, para você querer ficar aqui neste mundo. Não querer ir para o céu, não querer morrer. Eu não quero morrer. Irmãos, vão me encontrar com o Senhor, eu quero. Aleluia. Se for para encontrar com o Senhor, eu quero. Porque aqui não tem nada de bom. Você olhar lá fora, como já falei, é filho matando, pais matando, o carnaval que você já conhece, né? Que a carne, a festa da carne, é pecado puro, zombadores de Cristo, zombadores de cristãos, zombadores da família. Não tem nada de bom, nada. Os tiroteios estão por aí, pedofilia. Você vê aí os casos que têm aparecido aí, né? Dos ricaços, milionários, tem ilhas próprias para isso, né? Quando o negócio é grande, então não tem nada de bom. E para isso a gente precisa se concentrar no Senhor. E é só pela fé. Por isso que fala que a gente vai ter que andar pela fé. Andar pela fé. Não pelo que a gente está vendo por aí, ó, nos jornais, no celular. Não, é pela fé. Amém? Vamos ler também, só mais um pouquinho aqui, mais um versículo sobre a fé, que está em Hebreus 10. Vamos ler do 34 até o 38, que também fala sobre fé. Hebreus 10, 34 até o 38. Amém? Porque também vos compadeceste das minhas prisões. Aqui é Paulo falando para os hebreus. E com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo em que vós mesmos tendes do céu uma possessão melhor e permanente. Para um pouquinho nesse versículo. Vocês entenderam aqui, irmãos? Que é uma coisa meio estranha, né? E com alegria recebeste o roubo dos vossos bens. É estranho, né? Você ficar alegre, alguém te roubou os seus bens. E não é isso, irmãos, que o povo passa na guerra? A pessoa tem uma casa linda, estruturada, daqui a pouco vem aí toque para você sair daquela casa. E aquela casa destruída, você foi roubada. Você foi roubada. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Só que aqueles que estão em Cristo, eles conseguem ficar alegres. Vê se pode. Isso é fé, irmãos. Que está dizendo ali, que com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Então, irmãos, se nós perdemos a casa terrestre, nós temos a casa no céu. Nós temos uma casa no céu. Eu falava com a minha falecida patroa, eu não me preocupo em comprar casa não, porque eu vou ter uma no céu. Ela falou, glória a Deus, mas fique em paz que você vai ter na terra também. Eu falei, amém, se for a vontade de Deus eu vou ter aqui, mas o importante é eu vou ter uma eterna. E essa, irmão, ninguém vai me roubar. Essa o inimigo não vai jogar bomba, essa o inimigo não vai destruir. É uma morada eterna, permanente. E no céu, irmão, no céu, não posso imaginar, porque é bonito logo, né? Imaginar uma mansão no céu. Eu digo mansão em termos de beleza, não de tamanho, mas de beleza. Porque se Deus fez essa natureza maravilhosa, imagina o que espera nós lá em cima, irmãos. Quem vê uma natureza dessa, imagina que um Criador dessa natureza não vai fazer algo mais ainda magnífico lá em cima. Porque Paulo fala que olhos não ouviram. O pastor já completou aqui, nem ouvidos ouviu que Deus tem contemplado para cada um de nós. E nem coração sentiu. Então é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Pode continuar. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Amém. Então está dizendo que nós vamos passar, irmãos. Nós vamos passar, mas nós precisamos continuar firmes. Nós vamos continuar firmes porque Deus não nos prometeu só bênção, só vitória. Não. Neste mundo nós teremos tribulações.
Mas o Senhor venceu elas e nós venceremos também. Irmãos, passar necessidade é uma coisa, passar fome é outra. E o Senhor cuida de cada um dos seus. Ele fala que nós queremos pela fé. Eu sei que a Bíblia também fala que não há justo, né, na terra. Mas se Deus está falando que é justo virar pela fé, tem. Se Paulo está dizendo que justo virar pela fé, então tem. E nós precisamos buscar a presença dele. E se a gente recuar, irmãos, se a gente recuar, o Deus não se agrada de nós. Se a gente voltar para a lama, para a sujeira, para o esgoto, de onde nós fomos tirados, como eu já disse, muitos daqui nasceu crente e eu não nasci. Então eu sei de onde o Senhor me tirou, do esgoto que Ele me tirou, então eu só tenho que agradecer a Deus. E se Ele não tivesse me amado, irmãos, nossa, eu não estaria aqui nunca. Eu só estou aqui porque Ele me amou primeiro. Então a gente não pode recuar, irmãos. A gente não pode retroceder. Vai vir lutas, vai vir dificuldade, aí é a hora da gente se apegar mais ao Senhor. Como eu disse no estudo bíblico, eu vou dizer para os irmãos aqui também, de uma pastora que eu ouvi uma pregação que eu achei interessante, mas eu achei boa. Ela disse que para nós mulheres, que estava na hora de fazer chá com bolacha. Né, pastor? Chá com bolacha. Talvez vocês estão pensando, bolacha de quê? Não é recheado de chocolate. É a bolacha do joelho no chão. Ela disse que nós estamos nesse tempo de fazer esse chá com bolacha. É reunir as amigas, reunir as irmãs e fazer esse chá com bolacha. Colocar as bolachas do joelho no chão e clamar, e orar, e pedir pela nossa família, pedir pela nossa casa. Por que eu digo isso, irmãos? Porque nós estamos aqui. Estamos, amém? Amém. E quantos de nós que ainda não estão aqui? E quantos de nós não estamos aqui? E o Senhor fala, irmãos, que naquele grande dia, quando começar a vir o soar das trombetas, que não vai ser exatamente de ouvir, mas vai ter esses sinais acontecendo, muitos não vão aceitar Jesus ainda. Está lá na palavra dele. Vai vir tudo isso e muitos ainda não vão acreditar em Jesus. Isso aqui vai ser tão rápido que eles vão ter mais tempo depois. E aí? Então eu fico triste, porque a família não está aqui, a família toda não está aqui. Eu tenho pessoas que eu oro, que eu peço para que essa pessoa acorde. O inferno é terrível. Eu não preciso estar lá para saber. Jesus escreveu, é um lugar que vai haver só choro e ranger de dentes. É você ranger de dor, de uma dor que não acaba, de uma dor que não tem fim, uma treva que você não vê ninguém, você só vai escutar choro. E não um chorinho de criança, nem chorinho de que você perdeu o namorado, um chorinho que você está com dor de barriga, não. É um choro horrível. Eu não quero a minha família nesse lugar. Mas eu também não posso escolher por eles. Porque a salvação é individual. Quando a gente tem que continuar orando, irmãos. Continuar orando e, como diz essa pastora, colocando as nossas bolachas do joelho no chão. Pedindo ao Senhor para que o Espírito Santo ache uma brechinha, irmãos, uma brechinha. Assim, para ele poder entrar e fazer morada na nossa família. Porque naquele grande dia, irmãos, vai ser só sofrimento. E não é um sofrimento que você, como eu falei, você está com uma dor, você toma um remédio, você vai passar. Ou na sua ilusão você pensa, não, eu estou sofrendo assim, mas quando eu morrer vai passar. Não vai passar. A dor vai ser contínua. Nós precisamos orar pela nossa família. Nós precisamos continuar clamando pela nossa família e viver pela fé. Andar pela fé. Não confiando no que estão falando, não confiando no que estão dizendo. Não, eu tenho que confiar em Jesus. Vai haver guerra no nosso país se Jesus permitir. Vai haver escassez se Jesus permitir. E se Ele permitir, Ele está no controle. Não se preocupa. Se Ele permitir, está no controle. Muitos aqui vivem milagres de Deus. Aleluia! E se Deus tiver a misericórdia de nos recolher antes das 6 trombetas,
Amém, irmãos, amém. Mas se ele achar que nós vamos ajudar em alguma coisa, quem sabe ele fala, não, vou deixar meu povo mais um pouquinho para evangelizar mais um pouco, depois eu venho por eles. Ou vou deixar mais um pouco para eles se consertarem, que ainda tem coisinhas, raposinhas para ser limpas ainda. Que são essas raposinhas, irmãos? São pecados que não são visíveis, pecados ocultos, amargura, falta de perdão, soberba, orgulho, prepotência, tanta coisa, né, que já foi falado aqui, né, Lê? Tanta coisa que a gente pode esconder dentro do coração, tanta coisa, pecados que a esposa vai dormir, o marido vai fazer, sabe? Pecados que o marido dorme, a esposa vai fazer. Tudo isso a gente precisa se limpar, irmãos. Com essa bagagem imunda ninguém sobe. Com essa bagagem imunda ninguém sobe. Precisamos ter fé e buscar a presença do Senhor, porque os dias não vai ser bons. Como o Vinícius já nos ensinou no estudo bíblico, nós estamos, muita gente conhece aqui aquele funil de passar o líquido pela água ou pela garrafa. Põe o funil e vai passando o leite, vai passando a água, o que for. Nós estamos fechando nesse funil. Nós estamos fechando. E quando houver a paz, aí vai me preocupar. Quando o presidente falar, está tudo bem, acabou as guerras, o dinheiro vai ser um só, a religião vai ser um só, está tudo bem. Então, aí que o problema vai começar, irmãos. Aí vocês se preparem, porque se vocês não tiverem a marca para poder fazer seu dinheiro transitar, o chip, o seu dinheiro transitar para pagar as contas, já era. Eu vou usar a Paula até brinca de vez em quando, que a gente vai para nos fazer a nossa plantação lá. Vamos plantar e vamos comer só para a gente plantar. Porque ninguém vai conseguir, irmãos, comprar. E não pensa que é uma coisa longínqua não, irmãos. Não pensa não. Eu vi um vídeo que em algum lugar do Japão, as pessoas não andam com carteira mais não. Vai pagar a conta, passa lá o pulso, isso aqui eu também. Passa o pulso assim, ó, e paga a conta. Não tem mais cartão. O que é a marca da besta? Não fala o que fala, porque a gente não vai poder comprar e nem vender. Irmãos, nosso dinheiro vai ser monitorado. Qualquer banco que você mandar, qualquer lugar que você passar, vai ser monitorado. E se você não souber, eles vão saber quem é quem. Pela sua rede social, eles vão saber se você é crente ou se você não é. Pelo que você vê. Muitos aqui, ó, vai ser logo de cara, vai ser condenado. Porque muitos aqui é só pregação, louvor, já vai ser condenado por eles. Nós vamos ser condenados. Mas amém, irmãos. Amém, porque a nossa morada não é aqui. Aleluia. Aqueles que ficarem aqui vão passar por muito sofrimento. E quando achar que precisa morrer, eles vão se jogar debaixo dos montes, pedir que os montes caem em cima dele, eles não vão morrer. Vão ficar sendo atormentados sem poder morrer. E quando morrer, é o julgamento para ir para o inferno. Não é misericórdia? Então, pronto, misericórdia, irmãos. Então, a palavra de hoje não é só um culto de ação de graça, é um culto para despertamento nosso. Aleluia! Fé. Sem fé, a gente não chega a lugar nenhum. A gente vai ver muita coisa acontecendo, a gente tem que estar com foco. O foco é Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? E eu já quero ler só mais um versículo, porque lá eu vou ler em João 14, do 12, 13 e 14. João 14. Porque esse culto de hoje, irmãos, é um voto que eu fiz. É um voto que eu fiz em Eclesiastes 5:4, não precisa abrir, fala que a gente tem que pagar o nosso voto, não tardar em pagá-lo. Eu já estava com o coração apertado, mas o voto foi eu que fiz. Mas não depende só de mim, porque a bênção não é minha. Mas eu fiz esse voto porque eu senti no coração. No momento da oração, eu fiz esse voto. João 14, do 12, diz assim, João 14. Vou ler do 12 até o 14, viu, irmãos?
Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? E foi isso, irmãos. Essa bênção foi pedida diretamente no nome de Jesus. Eu gostaria de chamar aqui a Ana Paula e o Felipe e o Vinícius. Ana Paula e o Felipe foram minhas testemunhas, então as testemunhas têm que estar presentes, o Felipe e o Vinícius também. Nós estávamos numa oração mais calma, mais tranquila, né? Até que a Ana Paula falou: mãe, eu preciso de uma oração mais forte. O negócio está queimando no meu coração, está queimando no meu coração. Foi amém. Porque, irmãos, se Deus colocar algo no coração de vocês e sumir, não foi nada. Mas se Ele colocar algo no coração de vocês e queimar, te chamar sua atenção para aquilo, você precisa dar atenção. E ela falou: mãe, está queimando no meu coração. Eu falei: então vamos orar, vamos orar. E eu lembro que nós chegamos na casa dela, nós estávamos para orar, e nós apontamos, eu e ela, o Felipe eu acho que tinha um ano e um pouquinho. Nós apontamos para a bênção e começamos a orar. E geralmente uma criança, quando vê a gente orando, começa a ficar nervoso, querer descer para o chão, né? E quando eu vi ele com a mãozinha estendida para a bênção, eu falei: não, aí que a gente percebeu, aí que a gente começou a orar com mais fervor. Aí eu falei para o Senhor: Senhor, se o Senhor permitir, se o Senhor nos conceder essa bênção, eu vou colocar numa caixinha e vamos fazer um culto de ação de graça, para agradecer ao Senhor, porque não é nós, nunca foi, irmãos, nunca. Porque o que está aqui dentro, aos nossos olhos, era impossível. Não tem como você comprar uma coisa se você deve, entendeu? Não tem como você comprar um móvel se você já deve um outro quase todo. Não tem como. Ninguém te aprova. Ninguém aprova alguém pagando algo e devendo outro. O banco não é burro. Como eu vou fazer isso? Mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E o mesmo que aconteceu com a minha filha, aconteceu comigo. Vamos ter que vender isso, vamos ter que vender aquilo, vamos ter que passar necessidade, vamos ter que... Não, irmão, não vendeu nada. Não vendeu nada. E quando ela contou para a família, a primeira pergunta é: vendeu o apartamento? Não. Vendeu o carro? Não. É Deus, irmãos. Por isso nós estamos aqui para agradecer. Porque é Deus puro. Não tem condição se não fosse Deus. Eles não teriam se não fosse Deus. Pai do Senhor, meu povo. Amém. Vocês? Graças a Deus. Estamos aqui hoje para dar graças a Deus, né, para comemorar. Muitos de vocês já sabem qual é a bênção, né? Mas é muito bom saber que Deus sempre cuidou da gente, né? Sempre cuidou. Vocês conhecem o testemunho quando nós compramos o nosso apartamento por R$100 de entrada. Quem lembra dessa? Vocês lembram, né? Nós compramos um apartamento com R$100 de entrada. Na época a gente tinha tudo. Não tinha dinheiro para nada e a gente foi e fizeram uma proposta para a gente de dar R$100 de entrada para fazer um financiamento. A Ana Paula falou assim: não, é golpe, não é possível. Eu falei: se for golpe a gente perde R$100, né? Senão... E a gente entrou nessa e nós compramos o nosso apartamento, né? Nós compramos o nosso apartamento, nós ainda não tínhamos o Felipe. E aí o tempo foi se passando, o apartamento sempre foi uma bênção para nós. Nós tínhamos um Palio, né? Um Palio cinza, lembra? Um Palio cinza bom, né? E depois a gente comprou um carro bem bonito, comprou um Honda City, sabe? Bem novinho, né? E no apartamento não tinha garagem, né? Aí todo dia você passava, esse pessoal arranhava. Um dia passaram com uma pedra arrastando 4 carros assim, ó. Arranharam o carro todinho. Então o carro era parecer com um maracujá de gaveta, sabe? Todo arrebentado de ficar na rua, o carro. Isso começou a chatear a gente, né? E aí o Felipe nasceu, aí depois de um tempo a Clarinha veio morar com a gente. E aquele apartamento começou a ficar um pouco pequeno pra gente, né? E da janela do apartamento, quem foi lá, tem um condomínio bem de frente, né? E a gente ficava namorando aquele condomínio, ficava olhando só, esse condomínio aqui é bem legal, né? As crianças ficavam brincando lá.
Só que a gente ficava namorando com aquele sonho distante, né? Porque a gente sabia que não tinha dinheiro para isso, né? Mas às vezes a gente lembrava que a gente também não tinha dinheiro para o apartamento, né? E o tempo foi se passando, o que me chateava muito era o carro. Toda vez que eu olhava para o carro, eu chegava no carro, ficava na rua, dava uma dó, cara. E aí o tempo foi se passando, nós recebemos algumas palavras de Deus, uma delas foi para o Monte Leade, né? Não sei nem se ele lembra, mas ele entregou uma palavra de Deus para a gente relacionada à nossa casa. E nós lembramos disso, se apegamos nisso também. E nós começamos a orar nesse sentido, a Marisa orou nesse sentido, essa oração que ela contou, fomos os pastores e todo mundo. Os pastores foram inclusive os primeiros a saber, né? Eles foram a pegar a chave quando a gente conseguiu assinar o contrato. Nós começamos a orar nisso e até que nós olhamos um anúncio da casa lá no condomínio e a gente simplesmente resolveu ir lá olhar a casa, sem dinheiro, sem nada. A gente falou, vamos lá ver a casa, vamos lá. E a gente chegou, os caras olhando pra gente, achou que a gente tinha dinheiro, né? E a gente chegou na casa, sei que a gente chegou na casa, começou a conversar, olhou a casa bonita assim, falou, rapaz. E o cara mostrando pra gente, achando que a gente ia comprar, né? Mas a gente não tinha dinheiro pra comprar, né? Então eu tava ali só pelas beiradas. E fui indo, olhando a casa, gostei da casa, cara. Mas no momento eu falei que não tinha dinheiro, eu falei, gostei da casa. Não, vou marcar com você, vou lá na surpresa pra gente negociar. Eu querendo negociar a entrada que eu não tinha, entendeu? Mas eu fui lá na empresa do cara, conversei com ele, falou, tá com uma baixada do valor, né? Então financiamento, tal. Aí o cara, não, vou ver. E aí a gente foi assim, começou a ver com o negócio de banco, o banco aprovar, né? O banco aprovar. Todos, obviamente, reprovaram. Logo de cara, ela colocou nosso nome na porta, na cara, reprovaram e tudo, ó, não dá, não aceita. E aí eu lembrei de um cliente que eu tinha. E esse cliente ele é dono de uma imobiliária, uma imobiliária grande. E eu fui ver um serviço com ele. Aí eu falei pra ele, cara, eu queria comprar uma casa pra mim, cara, porque minha casa não tem garagem e tal. E ele falou, eu vou te ajudar, cara. Vou te ajudar. O que você fez por mim naquela hora, eu não fiz nada. Eu entreguei o serviço porque ele pagou. O que você fez por mim, cara, sua dedicação, seu serviço, cara, eu vou te ajudar, cara. Quanto que você tem? Eu falei, então, né? Então, eu não tenho, entendeu? Aí então vou fazer o seguinte, cara, me passa o seu contato, eu vou colocar uma profissional que trabalha comigo para ela ajudar vocês. E aí ele colocou uma das funcionárias dele, o nome dela é Juliana, e ela começou a ajudar a gente, e ela falou, me dê aqui seu nome. Vamos tentar só o seu nome, só o meu nome, ela não pediu dado, não pediu extrato, ela botou o meu nome lá, puxa, aprovou, na hora. Aí eu falei, se o banco confia em mim, que esse banco vamos confiar, né? E o banco aprovou, mas ainda tinha mais um empecilho, a entrada, né? Porque quando você faz um financiamento, a entrada tem que ser meio alta, né? E aí eles fizeram um negócio no banco lá para poder diminuir um pouco essa entrada, mas a gente ainda não tinha. Mas aí Deus foi tão bom que ele meio que organizou as coisas e deu um tempo pra gente, uns 3 meses, né, quase? Uns 2 ou 3 meses. E nesse meio tempo começaram a fechar serviço comigo. E serviço à vista. Geralmente eu trabalho, recebo uma entrada e tenho que fazer o serviço. Não, ó, tome à vista. Eu recebi os 3 serviços à vista. E alguns deles eu nem terminei ainda, a gente olha por mim para terminar. Mas o pessoal foi me pagando e esses pagamentos fizeram eu ter o dinheiro na entrada, na conta. Então aí foi tudo se organizando. Quando chegou no tempo de pegar a chave, a gente tinha a entrada na mão. E a gente pagou a entrada e aí a gente comprou uma casa. Só que não tinha caído a ficha ainda, sabe? Mas aí hoje já tem 3 meses que a gente mora lá. Tem 3 meses que a gente mora lá. Alguns de vocês já foram lá, uma bênção. E tudo isso, irmãos, foi Deus que nos deu. Nós não vendemos o carro, que era uma coisa que a gente falava, quando a gente for comprar uma casa, a gente vende o carro, dá um jeito. O apartamento, vamos vender o apartamento. A meta é essa, a gente vende o apartamento, não precisamos vender. Qualquer coisa, a gente alugou o apartamento está alugado. O carro continua lá. Nesse meio tempo, vocês lembram, bateram no carro? Quem lembra que bateram no carro? Bateram no nosso carro, o carro acabou a traseira do carro. Ficamos sem carro, o que aconteceu? Apareceu uma Paraty, eu comprei uma Paraty. Ficamos andando com a Paraty para cima e para baixo enquanto o carro arrumava, o carro voltou. Ficamos com os 2 carros, agora a Paraty está quebrada de novo. Mas é isso aí, mas enquanto ela precisou dela, ela estava lá. E tudo isso, irmãos, foi Deus que fez para nós. Né? Tudo isso foi Deus que nos capacitou e capacita a cada dia. Então a mensagem que eu falo para vocês é: dê graças a Deus em tudo. E confiem, se arrisquem um pouquinho, sabe? Se arrisquem um pouquinho, porque 2 anos atrás, nós talvez não tínhamos nem
nem capacidade de poder tentar comprar, mas graças aos direcionamentos de Deus, de fazer eu sair do meu trabalho, da minha estabilidade, para abrir a minha empresa, isso também fez nos ter recursos para poder ter essa moeda, para poder pelo menos dar entrada, né? Às vezes ali eu poderia ter um salário bom para pagar a parcela, mas e a entrada, de onde ia vir? Então, tudo isso foi Deus quem fez. Essa é uma grande bênção, a gente queria compartilhar com vocês, comemorar. Demorando um pouco para falar isso, mas hoje nós queremos compartilhar com vocês, porque nós sabemos que vocês oram por nós. Nós sabemos que vocês oram todos os dias e nos enxergam. Quem está mais próximo de nós enxerga as nossas lutas, as nossas dores. E poder dar um conforto maior para a minha família, poder ter uma casa mais estruturada, poder receber as pessoas que vão lá. Isso é muito gratificante, e poder guardar o carro também. Toda vez que eu chego em casa, eu abro o portão da garagem e falo assim, meu Deus, guardar o carro, cara. Eu chegava na rua e ficava procurando vaga na rua, eu parava o carro, ficava vendo o pessoal roubado, chovendo, com o bebê para ir correndo com ele na chuva. A gente tem garagem, não é uma vaga só não, é duas, viu? É duas vagas de garagem, então tem vaga para o carro e tem vaga para a Paraty lá também. Então, graças a Deus, essa é a bênção que nós queremos compartilhar. Eu agradeço a vocês por todas as orações. Continuem orando por nós. E Deus abençoe. Amém. O Vinícius está contando a vida inteira, né, mas eu estava ouvindo ele falar e a minha mãe falar também, tudo. E eu queria só falar uma coisa. Mas para as mulheres, levanta a mão, mulheres. Principalmente a mulher que é casada. Levanta a mão mais alto para a mulher que é casada. Porque eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? E esse ano especial completa 10 anos que eu estou na igreja, irmãos. E hoje eu me lembrei de tudo. Eu falei para eles, vocês pegaram muito pesado no louvor. Eles cantaram o hino que eu escutava na minha conversão. E eu sempre tive muita dificuldade de ser carinhosa, amorosa com as pessoas. Eu sempre fui muito gélida, Vanessa, muito dura. Então, quando eu ouvi esse hino que fala Ele me ama, eu ficava pensando como Ele pode me amar tanto. E eu não conseguia amar as pessoas tanto, se elas estão ao meu redor. E eu me lembrei de tudo. Eu me lembrei quando a pastora me deu meu primeiro caderno na faculdade. Eu nem sabia se eu ia fazer faculdade, irmãos. Ela chegou com um caderno lindo dos meninos para mim e falou, você vai fazer pedagogia, menina? E Deus, Ele fez grandes coisas dentro de 10 anos. Não porque a gente é bom, porque Ele é bom, irmãos. E por que eu estou falando isso em especial para as mulheres? Porque durante esses 10 anos, Deus fez muitas coisas na minha vida. Mas Ele também me tirou muitas coisas. E eu me lembro que Ele abriu portas de emprego maravilhosas para mim. E quando eu cheguei na sala da direção, Cris, Deus falou para mim, você não vai ficar. Você vai ouvir o salário, você vai ouvir a oportunidade e você não vai aceitar. E foram várias vezes, irmãos, várias vezes, que o Senhor me impediu, muitas vezes, de estar em lugares altos como mulher profissionalmente. E eu lembro que na época eu falava, mas por quê, né? Toda mulher trabalha, toda mulher corre atrás aí do seu futuro profissional. As meninas, você é uma idiota? Como você vai rejeitar um salário desse, um cargo desse? A mulher é uma louca e ela está confiando em você. E o Senhor me fez rejeitar todas as vezes, irmãos. E eu nunca entendi. Até que chegou um dia que eu estava orando aqui e o pastor falou para mim, Ana, você vai viver o melhor dessa terra. E você não vai se matar de trabalhar. Você vai cuidar da sua casa, você vai cuidar da sua família, você vai cuidar dos seus filhos, e você vai viver o melhor dessa terra. E eu louvo a Deus, irmãos, muito pela oportunidade de poder pegar o filho na escola todos os dias. Aquele salário não poderia me pagar isso. Eu ficar orando pelas bênçãos que o Senhor ainda vai nos dar. Irmãos, aquele emprego, Ele ia me dar um salário maravilhoso, Ele ia me dar um status maravilhoso, mas Ele não ia me dar a oportunidade de estar aqui com vocês. Ele não ia me dar a oportunidade de estar com meu filho. Ele não ia me dar a oportunidade de ficar orando pela casa dos meus sonhos, porque eu ia estar muito ocupada. E hoje eu olho para as pessoas que aceitaram aquele cargo e elas não têm tempo, Ana, elas não têm tempo de usar o dinheiro que elas têm naquele trabalho. Então, muitas vezes a gente vai ter que perder para ganhar. E eu entendo isso porque eu vivi na pele. Eu tive que perder para ganhar. E foi muito doloroso, Vanessa. Porque eu aceitei o cargo por um tempo. E aí
Deus falou, agora você pede para sair. E eu não sabia como pedir para sair. Quando eu pedi para sair, ela falou, eu dobro o seu salário. E o Senhor falou, você não vai ficar. Você não vai ficar, você vai ficar em casa. É isso que você vai fazer. E o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida desde então, irmãos. Deus prosperou na vida do Vinícius, não foi na minha vida, mas na vida dele é minha vida, porque nós somos casados. E graças a Deus, irmãos, por Ele ter me tirado daquele lugar. Porque hoje eu posso dizer aqui que tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. Não é fruto de eu passar 12, 13 horas trabalhando, muitas vezes sem ver o meu filho à noite. Não é fruto daquela faculdade que eu conquistei com a força do meu braço. É fruto de tudo aquilo que o Senhor pode nos dar. E aquilo que o Senhor pode nos dar, irmãos, tem um valor imensurável. Porque os bancos te reprovarem, o Senhor para falar que você está aprovado, vale mais do que o seu salário te aprovar. E eu creio, irmãos, que todos nós vamos viver coisas lindas nessa terra. Mas nós vamos viver pela fé. Talvez você vai ver as pessoas vivendo com o dinheiro delas e está tudo bem, irmãos. Eu não tenho inveja, não tenho raiva das pessoas que trabalham comigo e têm dinheiro. Muitas vezes eu tenho até pena, porque os filhos delas dormem na sala delas. Mas o meu filho está em casa guardado pelo Senhor. E isso, esse salário não pode pagar, irmãos. Então, que nós possamos ser pessoas que confiam no Senhor. Principalmente nós mulheres. Eu sei que muitas de nós precisam trabalhar. Eu ainda trabalho, meio período. Mas não me faltou nada. Desde o dia que eu neguei aquela oportunidade, não me faltou nada. Talvez você continue trabalhando, mas não vai te faltar nada. O Senhor vai prover nas nossas vidas. Quando nós oramos pelos nossos maridos, quando nós oramos pela nossa casa, o Senhor escuta a nossa oração. E Ele move, irmãos. Porque o Vinícius não queria ver a casa, tá? O Vinícius não queria nem ver o apartamento, se vocês querem saber. O Vinícius nunca quer ver. Ele nunca quer ver. O que eu fiz, Vanessa? Eu marquei a visita. Aí eu falei pra ele, você não vai? Então eu vou pegar as crianças e vou. Ele, não, vai pegar as crianças. Eu vou pegar as crianças. Porque o Felipe precisa ver a sala que ele vai brincar. Eu vou ir e vou levar as crianças. E se ele me perguntar do dinheiro, eu falo, a gente conversa. Mas eu só tive essa coragem, irmão, porque eu estava orando. E muitas vezes, se eu tivesse atarefada com tantas outras coisas, eu não ia ter tempo de ficar orando. Quando as crianças ficavam brincando, o Lito subia no sofá e falava, vai orar, que você vai brincar com aquelas crianças ali. Ele ficava com a mãozinha dele, Irmãos, ele estava orando. Na minha mente, ele estava orando. Então, que nós possamos, irmãs, juntas, ser mulheres que oram. Porque a nossa oração vai nos levar a lugares que o dinheiro não leva. Nós temos testemunhos aqui de mulheres que também abriram mão de muitas coisas. E vocês podem ter certeza que a nossa oração, Dete, vai nos levar a lugares que o dinheiro não leva. O dinheiro não vai nos levar, mas a nossa oração vai nos levar. A Aline já contou as bênçãos dela. Está caindo de trabalhar, Aline? Às vezes. Às vezes. Mas, irmãos, não foi o salão. Não foi aquela jararaca daquela mulher, aquela bênção de Deus. Não foi, irmãos, foi o Senhor. Porque o Senhor faz o que nós não podemos fazer. Então, que nós possamos, principalmente nós mulheres, porque os homens são um pouco desligados mesmo, irmãos. Os homens precisam que a gente fale assim, vai dar certo, hein? Você tem que dar mais um pouquinho. Mas para nós termos esse ato de fé, nós também temos que ter uma vida de oração. Nós não podemos agir como loucas insanas. Nós somos as virgens prudentes. Então eu creio, irmãos, eu creio na provisão de Deus na nossa vida. Eu creio, Vanessa. O inimigo não pode tirar da nossa mão aquilo que o Senhor já nos deu. E quem nos dá é Ele. Quando o pastor Gilhade falou para o Vinícius, Deus vai te dar uma casa. O Vinícius cheio de fé falou assim, eu já tenho uma casa. Aí o Gilhade falou, mas Deus falou que vai te dar, o Vinícius, com garagem. Aí, irmãos, ficar questionando o profeta assim é até feio, né? Ele com garagem, Gilhade, irmão, não sei, Deus vai te dar uma casa, que você resolve com Ele. Porque é pela fé, irmãos, não é pelas nossas mãos. Então, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Nós preparamos um café da manhã muito simbólico, irmãos. Porque nada que nós venhamos fazer para o Senhor e para essa casa também se compara àquilo que Ele já tem feito por nós. Então, nós somos muito gratos por tudo que o Senhor fez, pelos pastores, pelos líderes, pelos amigos que o Senhor colocou nas nossas mãos. A Ana Vitória, irmãos, levanta a mão aí, ó. O Thiago passou ileso. Eu mandei mensagem para a Ana Vitória, não dá para mim explicar muita coisa não, mas tem uma mudança para hoje. Ela acordou de manhã para carregar sofá nas costas, irmãos.
chegou atrasada, dormiu demais. No dia 2 de janeiro, irmãos, ô irmão Reginaldo, a gente nem sabia quando ia acontecer. A gente chegou a ligar que ele falou, vai ter que vir agora. E eu falei, amigos, não posso explicar nada, porque vocês não sabem de nada, mas nem fazer uma mudança. E o Senhor preparou amigos de Deus para nós. Aleluia! E nós fizemos a nossa mudança em um dia, Vanessa. Um dia, essa galera carregou tudo nas costas, irmãos. E tudo isso é para a glória de Deus. Então eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E a minha oração é que Ele faça na vida de todos nós, irmãos. Nós vamos, ó, tem uma irmã aqui, ó, que ela tá por aqui. Eu não vou ficar olhando muito para ela, porque eu já falei para ela que eu vou tomar café na mesa grande dela. E vai ser uma sala linda. Porque o Senhor vai dar uma sala linda e grande para ela. E não importa o que o banco fale, irmãos. Quando o banco é reprovando, tá bom, também. Nós vamos continuar orando, porque é o Senhor que nos aprova. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus, irmãos. Esses são os motivos, queridos, pelo qual nós congregamos. Esses são os motivos pelo qual nós nos alegramos de vir para a casa do Senhor. Vanessa também está passando por esse processo, né? Dos questionamentos. Mas você está perdendo para ganhar, filho. Amém? Deus te tirou de lá para dar algo maior para vocês dois. Vocês não estão entendendo ainda, mas foi providência de Deus, porque sozinho ele não ia conseguir. Ele é um. Ele estava achando que ele era múltiplo. Estava desgastando a você, desgastando a ele, desgastando o relacionamento de vocês. Deus trouxe, uniu vocês para que juntos vocês prosperem naquilo que está no coração de vocês. Vai ter dias que você vai falar, mas eu estava tão bem lá. Mas Deus falou, mas isso não era o que eu tinha para você. Perdeu aos teus olhos, mas vai ganhar. Que o que Deus vai dar não vai vir do homem, vai vir dele. Vocês vão ver as coisas de Deus a fluir na vida de vocês. E vocês falam, mas por que está acontecendo isso? Porque não vem no braço de vocês, vem da força de Deus para vocês. E vocês vão contemplar, assim como eles têm testemunhado. Não sei se este ano ainda, ou antes do final do ano, nós vamos contemplar. Deus mudou, Deus transformou. Coisas que fizeram para vocês, que vocês muitas vezes choraram. Mas Senhor, eu fui tão fiel a Ti. Senhor, o Senhor sempre foi tão justo, Senhor. E por que está acontecendo isso? É para contemplar o que Deus vai fazer na vida de vocês. E não só na vida de vocês, mas contemplar o Deus que vocês servem. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Coloque para mim.